eu quase tirei minha vida. Porque não tinha esperança. Não tinha solução. Humanamente impossível. Uma depressão profundíssima. Eu fui aos infernos e voltei. Neste episódio, Rodrigo Silva e Luiz Felipe Pondé discutem suas crenças e compartilham suas opiniões no canal Rivotalks. Se você quiser assistir ao episódio na íntegra, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide, Pondé? Tenho a mínima ideia. Pode ser essa? Tem uma mínima ideia? Não tenho. Não tenho a Quer dizer, mínima. não tenho a mínima ideia. Eu espero que possa estar escrito meu nome. Com né? certeza. Assim, quando eu nasci, quando eu morri. Como aparece normalmente nas lápides. Mas uma frase, né? qual que você gostaria que tivesse lá? No modelo dessas que o Rodrigo trouxe aí? Olha, nunca pensei nisso. Mas quando você fala uma frase, eu lembrei de uma frase de um escritor grego que eu gosto muito, Nikos Kazantzakis, que escreveu um livro famoso, escreveu vários livros famosos, Orbo Grego, que virou filme, A Última Tentação de Cristo, que virou filme, Ascese, menos conhecido, um ensaio, é daí que eu vou citar uma frase dele. Também um livro dele que eu assim, para mim o livro é a autobiografia dele, que na realidade se chama Testamento, na realidade se chama Relatório a El Greco. Em português eu acho que está Testamento a El Greco. No francês está Carta a El Greco. É a autobiografia dele. Sim. E ele escreveu El Greco porque El Greco era de Creta, como ele, apesar que vivia em Toledo a maior parte da vida. Tem uma frase lá que ele fala como sendo a frase que ele gostaria que tivesse no túmulo dele. Eu não sei se eu gostaria, mas é a frase que me veio na cabeça quando você perguntou, porque eu nunca pensei nisso, né? E eu sou muito ocupado com o cotidiano. Por isso que eu sou normalmente o filósofo que não viaja na maionese. Tá. Né? Eu lembro muito bem quando eu entrei na faculdade de filosofia, quando eu comecei a circular pela faculdade de filosofia, e ao lado tinha a FEFELESH, agora se chama FEFELESH tudo, mas a faculdade de filosofia se chamava à parte. Tá. Né? Eu lembro de, logo no começo, eu assisti numa aula e eu pensei comigo, veja que eu vinha da faculdade de medicina, certo? Então, eu pensei comigo, mas esse povo da Humanas viaja na maionese, né? Eles imaginam coisas que não existem. E, de certa forma, como diz meu próprio filho, eu saí da medicina, mas ela não saiu de mim, porque essa questão, esse olhar sobre o cotidiano, o concreto, permanece. Então, assim, eu sou tão ocupado com uma série, uma porrada de coisas, que eu não cheguei nessa frase. Tá. Entende? Mas eu quero saber. Mas a frase do Nikos Kazantzakis, que ele se refere como sendo uma frase que poderia estar na sua lápide, é mais ou menos assim: não desejo nada, não quero nada, sou livre. Bom. Certo? Isso é muito a cara de Nikos Kazantzakis, um cristão ortodoxo desesperado, que mistura Cristo com Nietzsche. É uma mistura explosiva. Seria essa, não mas... Não desejo nada, não quero nada, sou livre. Mas, assim, na verdade, eu ainda não cheguei nisso. Tá. Tem tanto problema e tanta coisa. Tem tanto boleto. Os boletos. Boleto tem que ser falado do singular sempre, né? Os boletos. Pra ter força. Mas não entendi o porquê que você tem falando singular. Agora eu fiquei com dúvida. Desculpa tomar a fala de entrevistador. Mas tem mais a força. Se você falar os boletos, significa que você não sofre para pagá-los. É isso. Entendeu? Os boletos é mais, entendeu, meu bem? mais profundo. Os boletos. E você, Rodrigo? Se eu perguntasse o que eu queria que dissesse no meu funeral, ficaria mais fácil. Mas uma frase. É que no funeral é fácil, né? O que você queria que dissesse no seu funeral? Ou ele mexeu. Eu conheço essa piada.
Ou, sei lá, o Woody Allen perguntaram também para ele se ele tinha medo da morte. Ele falou assim, não tem medo da morte, não, só não quero estar lá quando ela acontecer. É isso. Eu, sinceramente, nesse ponto eu dou a mão pro Pondé. Eu não parei para pensar. Se eu criar qualquer frase aqui agora também, só porque vocês perguntaram. Porque é engraçado, nesse aspecto, vai ser paradoxal o que eu estou falando, por mais que a morte seja o grande nó da história, ela é agressiva, eu também não paro para me preocupar muito com ela. O Pondé falou assim, eu tenho coisas demais no cotidiano para ficar preocupado com a maionese. Eu nem gosto de maionese. Eu nem gosto de maionese, né? Agora, eu, por outro lado, eu tenho preocupações mais supra-terrestres para ficar preocupado só com o cotidiano, e a morte está no plano do cotidiano. Eu acho que eu vou fazer o trabalho inverso aqui. Desculpa parafrasear você, porque eu não pensei nessa resposta. Então, assim, vou parafrasear o Pondé, eu tenho muita coisa para preocupar no cotidiano, para ficar preocupado com o supra. Eu já tenho muita preocupação com o supra para perder tempo só com o cotidiano. Por que eu falo isso? Agora vem de uma experiência pessoal, não é de um autor que eu tenha lido. Se eu ficasse por demais preso ao cotidiano, essa conversa estaria sendo feita com outro entrevistado. Porque houve momentos da minha vida que, olhando para o cotidiano, para o concreto, para o real, eu quase tirei minha vida. Porque não tinha esperança. Não tinha solução. Humanamente impossível. Uma depressão profundíssima. Eu fui aos infernos e voltei. No sentido bem homérico da palavra. E por isso eu aprendi que eu não posso ficar tão preso ao cotidiano. Não estou te refutando, não. Estou elaborando aqui. É como se o cotidiano fosse apenas a página de um livro inteiro. Se o livro ainda não foi todo escrito, a página vai me dizer muito pouco dele como um todo. Então, por isso que a minha visão é mais transcendente. Eu quero, pela fé, imaginar a obra como um todo. Então, talvez a sua frase fosse me leve para o próximo capítulo. Pode ser, me ajudou. Ela não te ajudou, mas me ajudou. Né? Me leve para o próximo capítulo. Ou como é que essa história termina? Ou como essa história termina, ou assim... Ou não dê spoiler. Ou não tem spoiler. Ou história então, sem fim. Ou então já sei uma frase. Laura, tô te esperando. Agora achei a frase. Ele Laura, tô te Coitada da esperando. Laura. Ele sempre dá aquela bingada, né, com a Laura. Ô, meu filho, você tá pensando? É. Você já tem filho ou não? Tem que garantir minha parte. Bom, e pra gente se encaminhar pro fim, antes de vir a surpresa final para vocês, fiquem aí, aguardem. Como você foi aluno deste professor há mais de 30 anos, queria saber se tem alguma pergunta que você sempre pensou, putz, eu devia ter perguntado isso pro Pondé e não perguntei. Tá fazendo o cara pergunta, né? Exatamente. Eu Que tô... está escrito na lápide. Exatamente, desse Nunca jeito. perguntou. Bom, em primeiro lugar, eu acho que eu não vou fazer de rogado. Eu já participei de vários podcasts. E é o primeiro que eu fiquei literalmente nervoso. Porque eu estou diante de um ex-professor. Existe uma questão psicológica, não tem como. Eu ainda lembro dele dando aula pra gente, fumando cachimbo, ou alguma coisa do cachimbo. Lá fora eu lembro. Quando era permitido. Quando era permitido, quando era Se o politicamente Gabriel tivesse correto. aqui, ele ia né? falar, bons tempos. Então, assim, Pondé, eu só posso dizer que é uma honra muito grande, sem nenhuma demagogia de minha parte, você primeiro ter aceito. E talvez a pergunta que eu poderia te fazer, que eu não fiz naquela época, seria a seguinte: como é que eu vou te fazer qualquer pergunta aqui agora, gente? Me ajuda. Bom, tá bom, eu posso colocar assim. Dentro da sua visão ateísta hoje, qual seria a razão que a própria razão desconhece que você teria? O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Pode distanciar do Pascal, agora eu estou preocupado. Mas as meditações suas mesmo. Mas pode partir assim... de mim. Então, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando aqui, levando essa conversa, eu estava pensando assim, apesar de que, quando eu falo que eu sou um ateu não praticante, que parece um truque de linguagem, uma ironia, na realidade citando católicos que falam sou católico não praticante,
O que eu quero dizer, que eu sou um ateu não praticante, é que, na realidade, o ateísmo não é uma coisa que me preocupa. No fundo, não me interessa. Entendeu? Então, portanto, eu não tenho propriamente uma visão ateísta de mundo. Eu não tenho nem certeza se eu tenho alguma visão de mundo. Certo? Quando eu falei que a minha experiência na formação em filosofia, a minha experiência em filosofia ao longo da formação, já na graduação, foi muito marcado, seja pelo ceticismo grego, seja pela tragédia grega, no caso da filosofia, o Nietzsche, que foi o primeiro filósofo que eu topei e me interessei, ainda na graduação, aluno da Scarlett Marton. Então, assim, então, eu não posso nem dizer que eu tenho uma visão de mundo, sabe? Eu não tenho uma visão de mundo. Eu não cheguei a isso. Alguma convicção? Convicção, você fala... Alguma certeza absoluta reside neste peito? Nossa. Um coração Ele é que bate. É assim... Então, há algum tempo atrás, o antigo editor da editora Três Estrelas, a Folha de São Paulo, o Alcino, que hoje está na Piauí, no Rio, e a editora acabou, o selo acabou, ele virou para mim e falou: eu quero que você escreva um livro sobre os 10 mandamentos. O Alcino falou isso para mim. Eu sei que você conhece muito a Bíblia, a teologia judaico-cristã, eu quero que você escreva um livro sobre os 10 mandamentos. Assim, capacidade instalada. Você vai sentar e escrever. Você topa? Eu falei: topo. Acho legal. Aí ele falou: mas tem uma condição. Você vai ter que propor um 11º mandamento. E naquele momento eu falei: puta, sacanagem. Né? Uma errata para Deus, assim. Né? Mas eu achei o desafio muito interessante. Eu comecei a escrever o livro e não tinha a mínima ideia de qual seria o 11º mandamento. Zero. Quando eu estava lá pelo não levantarás falso testemunho, discutindo o problema da mentira, da ausência de critério, porque se não existe verdade e mentira, falso testemunho não significa nada. Né? Aí foi aparecendo na minha cabeça qual era a ideia do 11º mandamento. E tanto que durante o lançamento, a campanha do livro, eu não lembro quando foi, 2014 talvez, não lembro quando foi, eu sempre falava, olha, porque é uma coisa muito comum de se esperar das pessoas na época, falavam comigo, qual é o 11º mandamento? Claro. E eu dizia, olha, não vá para o último capítulo. Porque na realidade você tem que fazer a travessia inteira, porque foi esse caminho que me levou ao 11º mandamento. Né? Isso quer dizer que ele não vai falar pra gente. Eu vou falar. Vai. Porque a gente não está mais em 2014. Tá. Então, assim, entendendo os mandamentos como alguma coisa, assim como crer a tradição judaico-cristã, como alguma coisa que é revelada, portanto, que vem de Deus, no sentido de certas normas de conduta, mas que são, na realidade, inspiradas por Deus. Então, depois dessa longa travessia discutindo, inclusive eu usei muito a série Decálogo polonesa, do Kieslowski, maravilhosa, para refletir, o 11º mandamento é o seguinte: terás esperança no mundo. Porque tudo indica que você não deve ter. Certo? Portanto, ter esperança no mundo é, de alguma forma, um milagre. Esse é o 11º mandamento que eu criei no livro. Acho certo? Maravilhoso. Então, assim... Isso podia estar na lápide. Tenham esperança no mundo. Mas eu não pensei, porque eu não penso na lápide. Pensar na lápide. Mas, assim, eu respondi isso, você falou de convicção, por isso que eu respondi isso no sentido que, assim, eu não tenho nenhuma grande convicção. Já participei de muitos debates, já fui cobrado, né? Mas eu não tenho fazer o quê?
É a minha natureza. E eu não vivo precisando de convicção, né? Mas você falou que bate no peito, não sei o que e tal. Então eu pensei que assim, eu entendo que a esperança é um problema filosófico grave, né? Grave, existencial, teológico, eu sei. Os católicos costumam dizer que a esperança é uma virtude teologal. Fé, amor e esperança, depende de Deus, né? Então, eu tenho convicção que a esperança é um problema. E eu tenho essa convicção porque é muito difícil deduzi-la a partir do mundo dado. Muito difícil. Mesmo que você encontre fragmentos aqui e ali. Tem uma história judaica antiga que eu vou fazer curta, né? A história fala da verdade, fala da misericórdia, mas podia colocar a esperança no meio. A história é basicamente o seguinte: Deus vai criar o mundo, ele está com seus assistentes, porque é um Deus judeu, então tem assistente, tem debate, tem briga, 2 judeus, 3 ideias, né? E aí ele chega na hora de ele criar o homem e a mulher. Então ele fica em dúvida, né? Ele fica em dúvida porque ele não sabe se deve criar um homem e mulher. Nessas histórias judaicas engraçadas, entre aspas, tem essas situações. Tipo, você tem 3 judeus discutindo alguma coisa. 2 falam A tá certo, 1 fala B tá certo. Aí eles falam, vamos chamar Deus e ver a opinião dele. Tá. Aí vem Deus e fala, B tá certo. Aí os caras do A falam, tá bom, agora deu empate. Entendeu? Então, assim, aí Deus chama seus assistentes e aí vem a justiça, né? E diz assim, não crie, não. Não crie homem e mulher, não, porque eles vão detonar com a criação. Vão fazer merda em cima de merda. Só vai trazer tristeza para você. Não vão te obedecer, não vão fazer o que você quer. E aí a versão original é a misericórdia, né? Aí vem a misericórdia e fala para Deus, crie o homem e mulher. Porque eles vão criar muito problema, mas vai ter momentos em que eles vão dar muita alegria para você. E aí que Deus pega a misericórdia, joga sobre a criação, estilhaça a misericórdia na criação, fica tudo cheio de fragmentos, espalhado. E aí ele cria o homem e a mulher com a missão de encontrar esses fragmentos. Certo? Quer dizer, meio que castiga a misericórdia, porque convenceu a ele criar o homem e a mulher, mas ao mesmo tempo a historinha quer dizer o seguinte, agora vão procurar a misericórdia no mundo, vocês dois. Né? Eu acho que a esperança está ali, ó, nessa história. Está ali do lado.